Natal, foi ontem, né? Ontem. Eu indo comprar algo lá do trabalho, enquanto eu estava trabalhando no caminho de bicicleta, eu ia de carro, falei, não, vou de bicicleta que é melhor. Encontrei com o irmão Natan, o diácono Natan. Aí o Natan me soltou uma frase que eu tinha falado com Deus. Eu falei, realmente, entendi, tá bom, é isso mesmo que o senhor quer falar, então eu vou trabalhar nisso. Vou correr atrás, pedir o Espírito Santo para abrir a minha mente quanto a isso. E aí o Senhor novamente, como eu já tinha falado aqui um pouquinho antes, na quarta-feira, eu vou falar sobre semente, irmão. E aí eu vou falar sobre 3 pontos da semente. Vou falar sobre a germinação da semente, sobre o crescimento e o fruto dela. Para nós entendermos que uma semente, em algum momento, ela vai se transformar numa árvore, e essa árvore, se for frutífera, dará frutos. Se não for, não vai dar frutos, porque cada árvore dá aquilo segundo o que ela foi plantada para dar. Uma semente de laranja não vai crescer e vai dar limão, vai dar tangerina. Você não planta com esse intuito. Então, nesse versículo, aqui o semeador saiu a semear. E se nós formos trazer para dentro da realidade que está na Bíblia, para a nossa realidade em nossas vidas, esse semeador nada mais é que foi Cristo. Quando ele veio para esse mundo, se entregou naquele madeiro, ouviu o chamado de Deus e veio para esse mundo para se humilhar por nós, naquele madeiro, pela minha e pela tua vida, ele saiu a semear. Se concretizou quando ele esteve lá. A semente dele foi jogada nessa terra, foi semeada nessa terra e hoje está dando frutos. Nós somos os frutos. Glória a Deus. Sobre o lombo de Cristo. Aleluia. Então nós somos frutos dele. Aleluia. Essa semente que um dia foi plantada e cresceu e deu fruto, somos nós. Aleluia. Então nós somos os frutos dele. Nós somos a seara que Cristo veio nessa terra e plantou. Então nós temos a cada dia que estar felizes, porque nós somos aquela realização e concretização daquilo que lá em Gênesis Deus falou que ia acontecer. Eis que eu vou enviar um homem que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia! E vai vencer. Assim como ele fala que eu venci o mundo, também vai vencer. Então creia, tu irás vencer essa tua batalha, essa tua aflição. Isso que você está passando pela tua vida vai passar, porque se ele passou, você também passa. Aleluia! Então, irmãos, falando dentro da semente, na germinação da semente, dentro da germinação nós temos 3 pontos. Tem a parte que a planta, ela fica, quando você pega a semente, você quer plantar uma semente, você vai fazer o quê? Você vai pegar ela e deixar ela secando por um tempo. Depois que ela estiver sequinha, né? A gente já sabe, nossos pais, nossos avós foram ensinando, você vai lá e planta. Aí você vai ali cuidando dela e trabalhando para que ela cresça. Só que é um processo que passa na planta, na semente. Você tira ela e deixa secar, a semente seca. Era para aquilo ali sobreviver? Se ela seca, secou, não tem água, ela está morta. Então esse é o primeiro estágio da semente, ela morre, ela tem que morrer. E é o nosso estágio. Primeiro nós temos que morrer para o mundo, para nós vivermos para Deus. Olha só que lindo. E aí vem o segundo estágio, dentro da germinação ainda falando, que é o estágio onde você pega essa planta, essa semente e coloca ela na terra. Aí ali agora, ela vai começar a tirar a água da terra, os nutrientes da terra, para ela poder germinar, sair de dentro da semente e brotar. Que é quando nós começamos a ouvir algo do Senhor sobre nossas vidas, ainda lá entra essa palavra, que é a semente de Deus, entra nos nossos corações. E aí essa semente que foi lançada começa a trabalhar em nossas vidas. Eu fiquei maravilhado lendo isso, falei, Senhor, olha que coisa linda. Apenas uma palavra, que é a semente do Senhor em minha vida, ela cresceu e foi germinando, e aí um dia ela teve crescimento e hoje está dando frutos. E como nós estamos aqui, nós estamos dando frutos. Louvado. E aí tem o terceiro ponto, que é o estado onde que ela brota. E aí vai pular para outra parte, que ainda não é o momento. Mas contudo, como eu já falei, que o semeador foi Jesus que veio e semeou nessa terra. E nesse processo de crescimento,
nesse primeiro processo de germinação, que somos nós, quando fomos lançados essa semente nessa terra e fomos resgatados desse mundo e estamos aqui nesse lugar, adorando a Ele. E dentro desse processo, como eu já falei, tem 3 processos, que é a hibernação, que é o sono, a ebulição, que é a fase da captação da água pela semente, e depois vem o crescimento do eixo embrionário. E aí, irmãos, eu vou ler aqui em João 12, versículo 24, e vai estar escrito assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Só para fechar toda essa parte que é da germinação de uma semente. E aí o Senhor fala: se o trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só. Contudo, se ele morrer, ele irá dar frutos. O trigo dá o quê? Dá grãos, mais grãos de trigo. Só que se você for parar para ver e falar de fruto, o trigo não é um fruto, é uma semente. E ali ela é tratada, faz farinha, faz tudo. Então não é um fruto. Então aqui não está falando do trigo especial, está falando da minha e da tua vida. Se você, que é uma semente que Deus plantou nessa terra e colocou na terra que é Ele, se você não brotar, germinar, que dá frutos, assim como está em Mateus também, fala, aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Mas aquela que dá fruto, vai continuar dando fruto. Porque o Senhor vem e poda daqui, poda dali, para que ela dê mais frutos. E aí poda de novo e vai dando fruto. Esse é o nosso processo que nós vamos passando. Está difícil, está acontecendo isso. Deus está te podando, varão, Deus está te podando. Para quê? Para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você dê mais fruto. Porque só isso que você está dando ainda não é o suficiente. Tem que ter mais, muito mais de Deus. Esse é o processo que nós vamos começando, aos poucos nós vamos indo. E aí, eu parei para ver o seguinte: quando tem um processo da germinação, quando a semente ela brota, para ela brotar precisa de alguns processos. E olha só quais processos que precisa. Ela precisa de água, ela precisa de oxigênio, de luz e temperatura. A temperatura suficiente para que ela brote. Então precisa de todo um ambiente para poder ela crescer. E que ambiente é esse? Da minha e da tua vida. É Cristo. Varão, abre para mim aí, por favor. João 4, versículo 13. Jesus respondendo disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Próximo, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então esse é o primeiro processo que você precisa, que eu preciso, a água. Se alimentar, se beber dessa água. Que água é essa? Essa aqui, ó. Não tem outra coisa não, essa aqui, ó. Aleluia. Deixar que o Espírito Santo trabalhe sobre a tua vida. Varão, abre para mim também João 12:46. Deixa aberto aí João 12:46. Em 1 João 5, versículo 6, vai estar assim, ó. Este é aquele que veio por água e por sangue. É Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aí no 8 vai dizer: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam.
O segundo processo é o que? O oxigênio. O Espírito Santo, na palavra do Senhor, ele é reconhecido como, na raiz da palavra Espíritos, que é o Espírito Santo, eu não sei falar em hebraico, mas a raiz dele é ar. Porque no início, fala que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Era o sopro. Então o ar, o fôlego de vida que foi jorrado em nós é o Espírito Santo do Senhor dentro de nossas vidas. Então, quando você precisa de um oxigênio, de um algo para crescer, você tem que se testificar em quem? No Espírito Santo do Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo do Senhor trabalhar na tua vida, para que ele mude, para que ele molde, para que ele faça aquilo que ele precisa fazer. Transformação. Que é a transformação. Primeiro você tem que morrer para depois você germinar, depois crescer. Tem um processo. Se nós tentamos, muitas vezes a gente tenta pular o processo, dá tudo errado. Você quer dar um passo maior que a sua perna e tudo se quebra, dá problema, nada errado. É assim, é normal. E aí em João 12:45 vai estar assim, ó. A luz que você precisa, a temperatura, o calor que você precisa. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, para que a sua semente brote, saia da escuridão, e quando foi colocado na terra, tem que tapar. Então se torna tudo escuro. Então, para que ele te tire das trevas e você venha para a luz, para que você germine e brote, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou então, não fique cego, assim como Saulo era. Saulo foi pego pelo caminho, Cristo veio e falou: você não está lutando contra eles não, você está lutando contra mim. Quem és tu? Nem ele sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, aquele que você persegue. Na verdade ele estava perseguindo quem? Eram os discípulos. Só que quando alguém se levanta contra o servo do Senhor, ele se levanta na batalha. Aleluia! Aleluia! Então esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, se Ele é a luz que veio ao mundo, é Ele quem te tira das trevas, aí eu vou partir para o crescimento, que agora você está crescendo, você está se desenvolvendo, e aí o mais lindo de tudo eu fui ver na internet fazer uma pesquisa sobre a fase dos crescimentos da semente. Quando a semente parte para a parte do crescimento, olha o que acontece. A semente, ela estoura, aí aquela casca sai. As vendas que estão nos nossos olhos se caíram. Não é assim? Não foi com Saulo que transformaram em Paulo aquelas vendas, aquelas escamas caíram? Assim é conosco. A nossa semente se expande, aí aquela casca sai. Aí agora, para crescer, a semente faz o quê? O broto, olha só, irmão. O broto, ele aponta a parte de crescimento dele, que são as flores, para o sol, para cima. E a raiz dele, ele procura profundidade. Eita glória! Aleluia! Ele procura se aprofundar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele procura se aprofundar, descer na profundidade na terra, buscar alimento, buscar nutriente, buscar aquilo que precisa para se manter de pé, aquilo que precisa para crescer. E eu falei: Senhor, não é possível, tem alguma coisa aí. Se Deus deixou falar sobre semente na tua palavra, eu que não sou vamos dizer assim, leigo, e não procurar fora, entender também porque ele deixa as coisas do mundo para a gente também trazer. Porque Salomão foi um homem inteligentíssimo, e Deus deu sabedoria para ele nessa terra, e ele observava tudo, e ele fala das maravilhas do Senhor, de tudo dessa terra. Fala da lua, fala dos animais, até da formiguinha, do preguiçoso. Então eu não vou parar para perceber uma simples semente. Olha só o processo da semente, é lindo. E aí na parte do crescimento, ela começa a desenvolver e cresce, e cresce, e cresce.
E aí, varão, abre para mim Colossenses 2, versículo 7. Só que eu vou pedir uma coisa. 2, versículo 7. Clica nessa, aqui nesse aqui. Não só clica aqui. Isso. Clica aqui nesse. Aqui, ó. Isso. Agora bota o versículo 7 de novo. Ó, eu procurei uma tradução diferente para melhor entendimento. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Nós temos que nos enraizar nele. Assim como lá em Salmos, eu esqueci o Salmos que fala sobre a árvore que fica junto ao ribeiro de águas. Salmos 1, versículo 3. Abre aí, varão, para mim, por favor. Eu não gosto que fique só nas minhas palavras, não. Vamos trazer. Bem-aventurado. Não, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Assim também como a varoa falou também em Salmos, foi 123 ou 27? 126, versículo 5, se eu não me engano. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Próximo. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que é molhos, irmãos? E esse resultado é pequeno? É muito grande. Então quando você está crescendo, a batalha vai vir, aleluia, o inimigo vai se levantar, o diabo vai tentar te parar, a família vai olhar e vai falar, não faz isso não adianta, não busca não, que não adianta, Deus não vai fazer não. Não adianta você olhar para o lado, tentar falar com ele, falar para ela, vai mudar, não adianta, vai sim, vai mudar sim, adianta. Em nome de Jesus. Porque Deus, Ele semeou na tua vida. Aleluia. Peça ao Senhor, também na palavra do Senhor fala que se pedires fé, eu vou te dar. Aleluia. A fé vem dele, tudo vem dele. Se eu não pedir a fé, para eu continuar e exercitar a minha fé, como que eu vou crescer? Crescer em sabedoria, entendimento, conhecimento e espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então o nosso Deus vai trabalhando e vai mudando. Aí abre para mim também, varão. 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu vou ler o 6 e o 7. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. No próximo, por isso, nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Então quando você começa a crescer, ó, calma, não é você, não é a tua inteligência, a tua sabedoria, é Deus que dá o crescimento, é Deus que te levanta, é Deus que pega assim, ó, vem filho, ergue, tira dali do lamaçal, tira do pecado, é Ele que vem trazendo, é Ele que transforma, Ele que tem o poder para transformar, para mudar, para trabalhar, para levantar, é Ele. Nada mais depende de mim, apenas orar, clamar, ter fé, exercitar a minha fé. E aí, irmãos, para crescer nós precisamos de nutrientes. E aí uma palavra que eu li, que vai estar assim, ó, não há como ser alimentado por Deus, senão pelas suas escrituras. Não tem como eu me alimentar. Eu quero crescer em Deus, em sabedoria, entender o que Deus quer da minha vida. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero entender o ministério que o Senhor quer sobre a minha vida. Mas se eu não ler, se eu não buscar,
buscar, se eu não me aprofundar? É, Jesus. Como que o Senhor vai abrir os olhos do teu coração, o teu entendimento, para que você saiba aquilo que Ele quer sobre a tua vida? Não tem como. Eu sobre mim mesmo, eu vou começar a falar de mim, em algum momento eu vou me ensoberbecer. Então nada melhor do que fazer o quê? Me ajoelhar, diminuir, Senhor. Glória a Deus. Faz conforme tu queres, trabalha. Glória a Jesus. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, Aleluia. Desse jeito. é Deus que faz. Aí, varão, abre para mim Romanos 11, versículo 16, e depois eu vou ler o 18. Romanos 11, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos Tem que ser. tem que ser. Você foi plantado, foi enxertado na árvore que é Cristo, que quando Ele veio, Ele se sacrificou, aí Ele já foi plantado, a raiz dele, que com o sangue dele foi enxertado nessa terra, e Ele cresceu e foi para onde? O céu. Aí agora, eles que rejeitaram, você foi pego e foi, enxertado na árvore. Nada a ver, mas foi enxertado. Nada a ver. Eu aqui no Brasil, Deus veio para eles lá de Israel, mas o Senhor me pegou por obra da graça e do amor, me enxertou na árvore que é Ele e falou assim: agora você é meu, tá? Agora você dá frutos. É a mesma coisa que eu pegar uma goiabeira e enxertar limão e falar: agora vai crescer limão. Não vai dar certo, porque tem que ser da mesma espécie para ser enxertado. Só que Jesus é tão maravilhoso, Deus, e eu sou obra da mão, você é obra da mão dele, Deus, Jesus também foi, que Ele pegou a própria carne dele e trouxe para esse mundo, sem obra de mão de homem nem nada, e plantou nessa terra para que eu pudesse ter a oportunidade de crescer nele. Então, Senhor, eu te agradeço, Pai. Versículo 18, Pai, por favor. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Não é você que sustenta a tua vida ministerial, aquilo que o Senhor está colocando sobre ti, aquilo que Ele está te dando, aquele dom que Ele te deu, que são os frutos do Espírito, que também é dele, o fruto do Espírito é dele. Então, se aquilo está brotando em você e está crescendo, e está mantendo de pé, quem é que está mantendo de pé? Mas basta de mim, de você o quê? Buscar, ser constante, ter uma constância na casa do Senhor, buscar o Senhor, buscar os olhos do Senhor, adorar a Ele, não importa onde, não importa como, se humilhar e orar na presença do Senhor, buscar a face dEle. Ele vai te levantar, Ele vai crescer sobre a tua vida. E aí, com tudo isso, depois desse crescimento, aí agora sim vai vir os frutos. Agora, crescidos na graça e no conhecimento e no Espírito, nós iremos gerar frutos, pois como está escrito em João 15:8, João 15:8, João 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16, por favor. Como o Pai me amou, olha só, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Assim como o irmão Diácono Natan falou aqui hoje, como na palavra do Senhor fala, que quando estivesse próximo, o amor de muitos esfriaria. Hoje o que está faltando é amor. Mas se nós, como servos do Senhor, discípulos dele, começarmos a colocar esse amor que está dentro de nós para fora, exercite o amor, 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 assim como o varão ali falou.
o irmão Gilson falou, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. O próximo, eu ia falar sobre isso mesmo, tá aqui. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua. Então, se eu exercitar o amor, muito bom, excelente. Se eu exercitar, para ver como o Espírito fala, o Espírito do Senhor testifica. Eu nem precisei falar nada, o barulho já foi ali, ó. E eu já ia pedir para ele abrir. Então, se nós, dentro de nossa vida, testificar aquilo que o Senhor colocou sobre mim e a tua vida, o principal, que é o amor, exercite o amor constantemente. Como o irmão Jesus chegou aqui e falou, que eu dou exemplo. Eu fiquei preocupado com aquele varão lá. Meu Deus. Está passando pelos carros, está lá, podendo acontecer alguma coisa. É o amor, a preocupação. Eu tenho certeza que ele colocou no coração dele, assim como provavelmente um filho dele, a filha dele que ele tem. A preocupação de também o netinho dele que está em crescimento, de como esse mundo está, assim como eu também tenho medo, de como meus filhos vão ver como esse mundo está ficando, sem amor, sem compaixão. Você tropeça ou cai e faz alguma coisa com o outro, já é um caso para resolver. Não é nem, falo na agressão, mas sim vai vir para partir já para tirar a tua vida e ceifar. Que é o que o inimigo está fazendo já. Ele está pegando muitos, tirando da igreja e ceifando a vida. Para quê? Para acumular no inferno. Porque ele quer o máximo que ele puder ceifar para levar, ele vai fazer. Só que os olhos dele não estão lá fora, não. A constância dos nossos hábitos, né? Ele não está de olho lá fora, não. Ele está de olho aqui dentro. Passado um fleto com costume. Ele começa a jogar ali coisas na mente dos irmãos. Começa a jogar coisas na vida dos jovens, na vida de pessoas dentro da casa do Senhor, e trabalha e muda. E aí daqui a pouco, ó. Mas ele, quando essa pessoa, aí nós paramos para entender, quando essa pessoa caiu, não sei o que aconteceu, da circunstância, caiu e saiu. Aí eu creio que agora, com tudo isso, nós conseguimos entender o que faltou no processo dele. Ele pulou uma etapa, a etapa do crescimento, que é a etapa de enraizar e crescer, procurar nutrientes no Senhor, pegar essa terra que foi adubada por ele e começar a tirar nutrientes e crescer, se fortalecer. Porque se eu não estou forte, se o irmão Natan, o diácono Natan não está forte, o diácono Gilson, Ismael, né? Irmã Ana, nós não estivermos fortes no Senhor, quando vier um vento, acabou, vai cair. Porque não está enraizado verdadeiramente. E aí, irmãos, eu vou ler aqui em Mateus, até deixei marcado já, Mateus 7, versículo 16. E vai estar escrito assim, ó: por seus frutos os conhecereis. Porventura, algum irmão botou ali, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não tem como. E aí me trouxe algo também no meu coração. Abre para mim Mateus 28, 19, 28, versículo 19. O pastor Nivaldo, no dia agora que teve congresso de missões, isso, obrigado, a Comipa, e um tempo atrás também ele falou que tem 3 palavras principais de Cristo. Uma é vinde, ele chama. A outra é ficai. Uma é vinde e a outra é ficai. Que é uma é vinde, né? Vem, filhos meus, aí o Senhor vem e te resgata.
Mas aquele que fala, quando ele fala para ficar, é aquela palavra que ficar em Jerusalém. Até ser revestido de poder. Para ser revestido de poder tem que crescer. Para ser revestido de poder tem que buscar. Não adianta eu ficar em Jerusalém e não buscar. Às vezes eu estou aqui em Jerusalém, mas não estou buscando. O irmão que chegou do lado tem 4 meses, está num fogo tão grande que já me passou. Aí começa: Deus, meu pai, uma pastora, fulano acabou de chegar, está dando conta de fulano. Começa. Mas aí essa blasfêmia, essas palavras todas, não está sendo ruim para ela, não está sendo ruim para o irmão, nem para o outro não, está sendo para você mesmo, porque você está falando contra Deus. Porque se ele está levantando, é porque você que está aí não está se mexendo, não está trabalhando. Deus quer que você trabalhe, Deus quer mover na tua vida. Mas se eu não me mover também, me movimentar, porque nada fica parado. O ribeiro de água fica parado? Não fica, fica ali, ó, jogando água o tempo inteiro. Se eu deixar uma manivela parada, se eu quero gerar energia, não vai ficar parado. De onde que tira energia? Da água, porque tem movimento. Então se a água é movimento, que água é essa? Ó, olha lá em cima, está só esperando você abrir, você tem a chave, não tem? Tem um versículo também que fala sobre isso. Tu tem a chave. Se você ligar tudo que é ligado na terra, é ligado no céu. Então se você ligar lá no céu assim, ó, vira a chave. Só está faltando isso para Deus fazer, ó. Só você fazer isso aqui, ó. Para virar a chave. E tem o id. Id. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então o Senhor está conosco até o findar dessa terra. E para eu finalizar, Atos 2, versículo 30. Um dia, irmãos, quando eu retornei, eu ficava questionando o Senhor, puxa, eu fiquei muito tempo fora, pai. Falava que a pastora foram 12 anos. Meu Deus, se nesses 12 anos eu estivesse buscando desde lá até agora, o que eu seria? Meu Deus, o que eu poderia ter feito? As vontades do Senhor que eu poderia ter feito. Mas aí eu parei para pensar em algo que um servo enviado do Senhor, eu encontrei dentro do mercado com várias dúvidas na minha mente. Ele falou assim: Fabrício, não pare, assim, do nada, Fabrício, como é que você está todo? Não pare para pensar nas coisas que se foram. Não pare para pensar naquilo que um dia você poderia. Ei, foca no agora. Pense que aquele momento Deus deixou tu passar para você aprender agora. Você chegou no momento que Ele precisava que você chegasse, porque você cresceu naquilo que Ele precisava mudar na tua vida, e você já viu que não era para você fazer. Então, já que você teve a oportunidade de voltar com vida e bem, agora faz do teu melhor para Deus. Agora, a partir de agora, eu falei: Senhor, obrigado. Atos 2:30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus, olha só, lhe havia prometido, porque um dia quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ou quando estava crescimento, assim como eu, quando estava buscando o meu pai, muitos falavam: esse aí vai ser profeta do Senhor, esse aí vai pregar, esse aí vai cantar, aquele aí vai ser resgatado, aquele vai ser... O Senhor já prometeu. Deus já havia prometido com um juramento que do fruto dos seus lombos, que é Cristo, segundo a carne, levantaria Cristo para sentar sobre o seu trono. Então o Senhor prometeu para ele que do fruto do seu lombo sairia outros bons frutos. E quem são esses frutos? Você é fruto do Senhor? Você é fruto do Senhor? Deus, você é fruto do Senhor? Pega essa palavra hoje. Não retenha essa semente que está sobre a tua vida, esse fruto que está sobre a tua vida.
Lance essa semente fora. Lance em terra boa. E assim como o semeador saiu a semear, que foi Cristo, saia também para semear nessa terra. Saia também para semear na vida de outras pessoas. Fale, quando tiver oportunidade, pregue. Fale da palavra do Senhor. Fale do amor dele sobre a tua vida. Fale daquilo que ele transformou na tua vida, do que ele fez, do que ele ainda está fazendo. Nada melhor do que nós falarmos é darmos exemplos, e ainda assim, dando exemplo, ainda falam. Mas quando eles olham para o teu caminhar, aí começa a falar mais, mas não adianta. Deus te testifica. Deus faz sobre a tua vida. Então fica calmo. Se tem algo sobre a tua vida que ainda está no processo, é processo de crescimento. Você ainda vai crescer, você ainda vai dar frutos, você ainda vai se levantar. Deus vai fazer sobre a tua vida muita coisa. Então pega, saia daqui hoje com a convicção de que o teu processo de crescimento ainda não chegou ao fim. Não chegou ao fim do teu processo. O Senhor ainda tem mais para fazer na tua vida. Tem mais para crescer contigo na graça, no conhecimento. O processo do Senhor sobre ti ainda tem muito ainda para acontecer. Então não adianta, pode ser jovem, criança, velho, não importa. O Senhor ainda, quando tem vida, a solução. E é isso que o Senhor quer sobre a tua vida, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.